hoje nossa terceira parte da nossa exposição sobre Madame Blavatsky, a teosofia e o futuro da sociedade teosófica. Nas nossas duas primeiras partes, já comentamos algo sobre esse personagem enigmático, que foi Madame Blavatsky. Comentamos algo sobre o significado da palavra teosofia e algo sobre o que se esperava para o futuro da sociedade teosófica. Quando me lembro da visão crítica, embora uma crítica construtiva que eu apresentei até agora, fico pensando que para muitas pessoas, muitos membros da sociedade teosófica, deve ser difícil de pensar, mas se teosofia é uma sabedoria viva e não é um corpo de conhecimentos intelectuais, e se o trabalho da sociedade teosófica não é ensinar esse corpo de conhecimentos intelectuais, então qual seria o trabalho da sociedade teosófica? Para muitos membros da sociedade teosófica devem ficar perplexos, sinceramente perplexos. Muito fácil essa pessoa chegar, criticar, mas qual seria o trabalho da sociedade teosófica? Então, eu gostaria de iniciar com uma pequena visão de como poderia ser o trabalho da sociedade teosófica. E, por paradoxal que isso possa parecer, eu diria que essa pequena visão é que nós, os membros da sociedade teosófica, deveriam se preocupar exatamente com os objetivos, os três grandes objetivos da sociedade teosófica. Formar um núcleo primeiro, formar um núcleo da fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. O segundo, promover o estudo comparado de religião, filosofia e ciência. Hoje, esse segundo objetivo já foi um pouco modificado. Costuma ser dito que o segundo objetivo da sociedade teosófica seria promover o estudo de religiões comparadas, filosofia e ciência. Eu penso que isso é um equívoco, um erro que se introduziu ao longo desse século passado, e que o objetivo original era promover o estudo comparado de religião, filosofia e ciência, ou seja, procurar fazer pontes. A sociedade teosófica deveria procurar estimular estudos que fizessem pontes entre a religião e a filosofia, entre a religião e a ciência, entre a filosofia e a ciência e entre a filosofia, a religião e a ciência. Muito importante seria se essas pontes pudessem ser estabelecidas de uma forma que usasse seriamente o método comparativo. Na carta do Sr. Mahachohan, que é tido como um dos grandes documentos, os mais importantes documentos escritos na vida da sociedade teosófica, se diz que é muito importante que os estudos e os conhecimentos que fossem oferecidos pela sociedade teosófica buscassem sempre uma corroboração nas ciências modernas. Enfim, é uma forma de método comparativo. Então, buscar seriamente promover o estudo comparado, fazer pontes entre a religião, a filosofia e a ciência. E, finalmente, o terceiro objetivo, investigar as leis pouco conhecidas da natureza e os poderes latentes no ser humano, da maneira que a sociedade pudesse promover esse objetivo. Primeiro e sobretudo através de estudos. Depois, o relato, o testemunho das experiências, mas sobretudo o estudo, o legado dos grandes filhos de Deus, por assim dizer, dos grandes gênios luminares da humanidade, de todos os tempos, que nos legaram caminhos, meios e métodos seguros
de como nós investigarmos as leis mais profundas, mais desconhecidas da natureza e como desenvolvermos os poderes latentes do ser humano, que são extraordinários, por assim dizer. Bem, então a pequena sugestão que eu dou é essa: se nós nos ativéssemos à realização séria dos 3 objetivos da Sociedade Teosófica, nós teríamos aí um bom programa de trabalhos, de estudos, de atividades, com uma grande tolerância aos diferentes credos, porque a verdade não teme a comparação. Uma comparação honesta, uma comparação justa, de modo algum a verdade teme. Pelo contrário, esse é o ambiente de paciência, de tolerância, é um ambiente propício para que a verdade se faça de uma forma firme, porém suave. Bem, dito isso, vamos voltar ao texto do ponto que nós paramos e ver se contracenamos o que se esperava da Sociedade Teosófica com o que ela alcançou até os nossos dias. O ponto que nós paramos na nossa leitura, os nossos comentários, a pergunta era: um quadro verdadeiramente encantador, mas realmente espera que tudo isso seja realizado em apenas um século? E a resposta é: dificilmente. Mas devo dizer que durante o último quarto de cada século, aqueles mestres que falei fazem uma tentativa de ajudar o progresso espiritual da humanidade, de um modo específico e definido. Portanto, se supõe, comento eu, que nos últimos anos, ou na última parte do século passado, tem havido também um esforço dessa natureza. Próximo ao final de cada século, perceberá que ocorreu invariavelmente uma efusão e uma revolução espirituais, podendo chamá-la de misticismo, se preferir. Uma ou mais pessoas apareceram no mundo como seus agentes dos mestres. E uma quantidade maior ou menor de conhecimento e ensinamento oculto foi trazida. Caso se interesse, pode investigar e localizar esses movimentos passados, século por século, até onde permitam os nossos registros históricos detalhados. Muito bem. Aí, a próxima pergunta: mas como isso se relaciona com o futuro da Sociedade Teosófica? A resposta: se a tentativa presente na forma de nossa sociedade, então a resposta vai no sentido de que a Sociedade Teosófica, lá no século XIX, no final do século XIX, era parte desse esforço desses grandes mestres para acrescentarem conhecimento de natureza mística, espiritual, à humanidade há 100 e poucos anos atrás. Então ele diz: se a tentativa presente na forma de nossa sociedade tiver melhor sorte que os seus antecessores, então ela estará em existência como um corpo organizado, vivo e saudável, quando chegar o momento de esforço no final do século XX, que já passou. A condição geral das mentes e coração dos homens terá sido aperfeiçoada e purificada pela difusão de seus ensinamentos. E como já me referi antes, seus preconceitos e suas ilusões dogmáticas terão sido removidos, pelo menos até certo ponto. E não apenas isso, continua a resposta. E não apenas isso. Mas além de uma literatura ampla e acessível, pronta para estar nas mãos dos homens, o próximo impulso encontrará um grupo numeroso e unido de pessoas prontas para receber o novo portador da tocha da verdade. Ele encontrará as mentes dos homens preparadas para a sua mensagem,
uma linguagem já pronta com a qual revestirá as novas verdades que trouxer, e uma organização aguardando a sua chegada, a qual removerá de seu caminho as dificuldades e os obstáculos meramente mecânicos e materiais. Imagine o quanto alguém poderia realizar ao lhe ser oferecido tal oportunidade. Compare isso com o que a Sociedade Teosófica já conseguiu nos últimos 14 anos, os primeiros 14 anos de existência da sociedade, lá no século XIX. Compare isso com a sociedade já conseguiu nos últimos 14 anos, sem nenhuma dessas vantagens, e rodeada por uma grande quantidade de obstáculos que não impediriam o novo líder. Considere tudo isso e então me fale se eu estou otimista quando afirmo que, se a sociedade sobreviver e viver fiel à sua missão e seus impulsos originais pelos próximos 100 anos, diga-me se estou indo longe demais ao afirmar que a Terra será um paraíso no século XXI em comparação com o que é agora. E assim se conclui o texto. Bem, quando eu olho para o pensamento nesse início, já hoje em 2015, nesse já adentrado início do século XXI, e olho para o que eram essas expectativas dos mestres lá nos primórdios da Sociedade Teosófica, eu não tenho como evitar o pensamento de que aquilo que se esperava como trabalho, a missão da Sociedade Teosófica, não ocorreu. Quando nós olhamos o final do século passado e procuramos imaginar o que terá sido o esforço feito pela hierarquia sagrada, por esses mestres sagrados, e olhamos para o trabalho da Sociedade Teosófica no final do século passado, além de olharmos a realidade do pensamento que já comentei na primeira e segunda parte da nossa exposição, eu pessoalmente encontro muito difícil de identificar como a Sociedade Teosófica terá auxiliado de uma forma unida e consciente o esforço que tem acontecido nesse último final de século que já passou. Acho, de minha parte, que a Sociedade Teosófica se afastou, deu pouca atenção, real atenção, aos seus objetivos, e se transformou, como eu já falei, muito mais em uma escola de uma doutrina que, de um modo geral, os membros chamam de teosofia. E dessa maneira criou dogmas. A palavra dogma talvez seja um pouco forte, porém criou um pensamento consolidado em torno de determinados princípios e se aproximou muito daquilo que nós chamaríamos de uma seita. Não há dúvida quanto a isso. Qualquer pessoa que olhe com uma certa isenção, com um certo distanciamento, verá que esse é o caso. E se esse realmente é o caso, a sociedade se afastou daquilo que deveria ser a sua missão e que foi orientado através dos seus 3 grandes objetivos já desde há mais de 100 anos. Então, tentando encerrar com uma mensagem construtiva para o futuro,
eu retomaria o parágrafo em que se descreve o que se esperava como resultado do trabalho da Sociedade Teosófica. A sociedade, depois de um século, estará com um corpo organizado, vivo e saudável, quando chegar o momento de esforço final do século XX. A condição geral das mentes e corações dos homens terá sido aperfeiçoada e purificada pela difusão de seus ensinamentos. E, como me referi antes, seus preconceitos e suas ilusões dogmáticas terão sido removidos, pelo menos até certo ponto. Já me referi que é uma obviedade que isso não aconteceu. Nem aconteceu no mundo e nem aconteceu dentro da Sociedade Teosófica, que é o mais triste, por um lado, mas é o que justamente explica que a Sociedade Teosófica até agora tenha estagnado, não tenha realizado a sua missão de uma forma consistente, de uma forma apropriada. Ora, vamos apenas nos prender por um minuto a essa ideia dos preconceitos e das ilusões dogmáticas. Hoje, quando nós olhamos para a Sociedade Teosófica, nós vemos que determinadas ideias dentro dessa filosofia, que as pessoas costumam chamar de teosofia, se estabeleceram quase como dogmas dentro da Sociedade Teosófica. Então, podemos tomar, por exemplo, a questão da reencarnação, ou a questão do vegetarianismo. Por que eu estou tomando esses dois exemplos? Que hoje são tão quase que dogmaticamente apresentados, esses ensinamentos, dentro da Sociedade Teosófica. Vejam que eu não estou contra esses ensinamentos, eu estou criticando apenas a maneira dogmática como eles são apresentados e não com tolerância, de uma forma comparativa, de uma forma não excludente aos diferentes credos, como fala o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica. Então eu gostaria de apenas enfatizar, ora, em muitos centros e locais da Sociedade Teosófica, o vegetarianismo é imposto quase como uma condição obrigatória. Repito, eu não sou contra o vegetarianismo, sou vegetariano há muitas décadas. Porém, é bizarro que a Sociedade Teosófica trate isso de uma forma pouco tolerante, quando a sua fundadora, Madame Helena Blavatsky, comia carne normalmente. Assim, também, da mesma forma, a questão do fumo. Na Sociedade Teosófica existe uma espécie assim de preconceito contra o tabagismo. De novo, não sou contra alertar as pessoas contra os males do tabagismo. Porém, isso, se for feito, deveria ser feito de uma forma tolerante, de uma forma paciente, de uma forma inteligente, não agressiva, não ofensiva e não obrigatória. Mas não é o que nós vemos na Sociedade Teosófica. Em muitos lugares da Sociedade Teosófica, a pessoa fumar é algo proibido. Ora, a Madame Blavatsky fumava, a grande fundadora da Sociedade Teosófica, fumava muito. Então, que bizarrice, que estultice, que estupidez é essa de tratar essas coisas, por mais verdadeiras que elas sejam, de uma forma rígida, de uma forma dogmática, quando a própria grande fundadora da Sociedade Teosófica, quase que para nos alertar que nós não deveríamos ser dogmáticos na nossa maneira de agir, ela mesma fazia uso da carne em abundância na sua alimentação e fumava muito. Estou dando esses pequenos exemplos apenas para que nós nos alertemos
alertássemos com relação ao dogmatismo, à rigidez na maneira de conduzirmos o trabalho dessa organização, que, repito, e gostaria de concluir com essa mensagem positiva, é uma organização que ainda está no início do seu trabalho. E ao fazer essas críticas, e ao pedir e ao procurar fundamentar algumas razões para que os objetivos da Sociedade Teosófica fossem levados a sérios, e, portanto, que não houvesse distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, e que o estudo comparado fosse levado a sério na metodologia da Sociedade Teosófica, e não uma escolinha de uma determinada filosofia, por melhor que essa filosofia possa ser. Esse não é um método que a Sociedade Teosófica deveria empregar nos seus estudos, nas suas atividades. E deveria haver, como eu procurei explicitar com esse exemplo da nossa grande fundadora, Madame Helena Blavatsky, deveria haver muita tolerância, muito cuidado e respeito com aqueles que pensam diferentes de nós, que têm hábitos diferentes de nós, por mais que nós acreditemos na propriedade, na justiça e na verdade dos nossos hábitos físicos, emocionais e mentais. Então, termino com esse voto de confiança no futuro dessa organização, e de que as futuras lideranças, as próximas gerações de líderes da Sociedade Teosófica encontrarão um caminho de redescoberta dos seus 3 grandes objetivos, onde a tolerância, a paciência, o não dogmatismo e o olhar para a teosofia como uma sabedoria viva possam estar bem fundamentados e bem alicerçados.